Oi, pessoal, tudo bem? Que ano louco, né, gente? A gente mal se viu, mal conviveu e aí agora estamos tendo que fazer aula assim à distância, mas a gente vai superar isso e vamos voltar para passar 3 anos se amando, né? Então, assim, esse vídeo ele é para corrigir o quiz, né? Foi muito 10, nem precisava dessa correção. Muita gente boa em sociologia, graças a Deus. Eu vou aumentar os níveis das provas, que é porque vocês são muito bons. Então, assim, mas de qualquer maneira, né, um ou outro que tirou uma nota baixa, tá querendo entender o conteúdo, vou fazer essa correçãozinha, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela do quiz, né, que vocês fizeram. Só um minutinho, por favor. Sure. Pronto. Quer dizer, pronto para mim. Ops. Pronto para mim. Pronto, gente, olha só. Tá aqui minha. Pronto. Então, vamos lá. Do que depende, e por isso mesmo, o que defende a sociologia? Gente, a sociologia é uma ciência que depende que a sociedade tenha uma liberdade, uma organização que ela seja complexa para existir. Então, a sociologia depende de fé? Não. Elimina essa. Depende de opressão, ciência, conflito? Conflito até sim, mas opressão e ciência? Não. Depende de liberdade, igualdade e fraternidade? Não precisa ter fraternidade para a sociologia existir. De cidade, pessoa e sociólogo? Não. Liberdade de pensamento? Precisamos. Exercício da razão, né? Não. E possibilidade de manifestar ideias publicamente? Essa é a nossa opção correta. Ai, meu Deus. Estou em quarto. A transição da Idade Média para a Moderna foi marcada por uma ruptura, por rupturas, né? O momento que a gente transita de um período medieval, na Idade Média, para um novo período que a gente vai chamar de modernidade, ele é marcado por uma série de rupturas, né? Um período rompe com o outro através de ideias e ações. Qual opção tem exemplo de rupturas ocorridas nesse período? Ou seja, quais importantes mudanças marcaram esse período? Bom, da fé cristã para o pensamento racional, essa foi uma ruptura importante, né, que marcou essa transição, esse momento. Nós deixamos de organizar a nossa vida com base na fé cristã e passamos a ter ações, atitudes, a organização social com base na racionalidade, né? Então, ela é a primeira opção para todas as opções, certo? Então, vamos lá aqui. Da fé cristã para o pensamento racional, da mudança de uma sociedade de classes para uma sociedade estamental. É justo o contrário. A gente muda de uma sociedade estamental, que é uma sociedade cuja a hierarquia é rígida, né? Uma pessoa que nasce pobre não pode ficar rico. Quem nasce plebeu é plebeu, quem nasce nobre é nobre. Essa é a organização estamental e hierarquia rígida. Então, ao contrário, não transita de uma sociedade de classe para uma sociedade estamental. Então, essa está errada. Aumento da mobilidade com as grandes navegações, houve. E a permanência da perseguição aos mercadores? Não. Foi um momento em que a igreja começa a abrir a sua noção da ideia de que usura era pecado, e começa a perceber que os mercadores se arriscavam muito, que era justo que eles pudessem ganhar algum dinheiro com esse seu trabalho deles. Então, não foi o aumento da perseguição, foi, na verdade, um abrandamento nessa perseguição. Então, essa está errada. Da fé cristã para o pensamento racional, sim. A reforma protestante, sim. E a mudança da sociedade estamental para uma sociedade de classes, sim. Vamos ver o que os outros estão errados. Da fé cristã. Das revoluções americana e francesa. E da organização social em castas, não era assim. A organização social em castas é lá na Índia, tem nada a ver com a história. E aqui, da liberação para a comercialização de mercadorias por parte da igreja. Né? E da invenção do arado puxado a boi. Não. Tem nada a ver com a história. Então, nossa opção seria essa. Fui para terceiro. Sou muito boa. O século XVII é considerado o século das luzes. Muitos avanços ocorreram, embora muita coisa ainda permanecia igual ao período medieval. Qual das opções abaixo foi um avanço desse período? Gente, essa resposta é tão revolução comercial e científica. Pronto. A maioria das pessoas vivendo no campo, isso não é mudança, isso não é avanço, isso é permanência. Poder absolutista é permanência, não é avanço.
Ó, tá pedindo, ó, qual das opções abaixo foi um avanço? A influência ainda forte da igreja é permanência, a rígida hierarquia social é permanência. O que foi avanço foi a Revolução Comercial e Científica. Em primeiro lugar, chegava uma nova era para o Ocidente, quando, saindo da Idade Média, iniciava-se a modernidade. Várias foram as mudanças que marcaram essa transição e uma importante mudança foi o crescimento das cidades. Marca a opção que descreve mais fielmente a cidade moderna. Bom, gente, a cidade moderna, ela é proibida? Foi proibida? Não. São pequenas e de importância secundária? Não, eu disse aqui, ó. Várias foram mudanças que marcaram essa transição e uma importante mudança foi o crescimento das cidades. São sem importância? Não, ela foi uma importante mudança. O elemento principal é a igreja? Não, esse é o elemento principal de uma cidade medieval. A cidade moderna tem como elemento principal o comércio. É complexa? Sim, tendo o comércio como elemento central, nossa opção. Ganhei um Buster de imunidade. Estou em primeiro lugar. Bom, vamos lá. Se já existia organização social desde os tempos antigos, quais acontecimentos abaixo melhor representa a transformação social que dá a base para o surgimento da sociologia? Revolução Americana e Russa? Não, a Revolução Russa é 4 séculos depois. Primeira e Segunda Guerra Mundial já é no século XX, Revolução Russa, século XX, Revolução Industrial e Guerra Fria século XX, Revolução Industrial e Francesa é a única opção que resta. A razão conduziu a sociedade por caminhos deveras estranhos, né? A luta por liberdade, igualdade e fraternidade das duas revoluções, a francesa e a americana, se mostrou inacabada, né? Estranho porque a gente estava agindo com racionalidade agora, a gente percebeu que as sociedades eram desiguais, a gente percebeu que precisava ter liberdade, fraternidade, igualdade para a melhoria dos povos. E o que aconteceu, né? Então, o que se mostra que os ideais das revoluções francesa e americanas estão inacabadas? Vamos lá. A falta de liberdade de escolher sua própria religião? Não, nós temos todos liberdade de escolher nossa própria religião. Então não falta. A falta de liberdade que as mulheres do mundo todo têm em ir à escola? Não, vocês vão para a escola. A desigualdade entre as raças, sendo injusto nascer negro quando o branco é superior? Não, não é injusto nascer negro quando o branco é superior. Injusto é o branco ser considerado superior. Isso é bem absurdo. A falta de fraternidade entre os povos de todos os continentes que se matam em guerras sem fim? Não é isso, né? Não é falta de fraternidade que marca realmente o período. Na desigualdade entre as pessoas, quando uns têm muito e outros têm nenhum? Sim, estamos ainda na busca pelos ideais da Revolução Francesa e Americana, principalmente no quesito igualdade, né? Em todos os quesitos, certo? Mas fica evidente nessa frase, nessa opção aqui. Pronto, vamos analisar a obra. Aqui é a obra Os Comedores de Batata, de Van Gogh, certo? O pintor mostra retrato de uma nova sociedade urbano-industrial que não existia antes, né? E qual das situações abaixo representa essa nova sociedade. Olha, aqui é uma sociedade que só come batata. Veja que é uma casa muito pobre, povo muito pobre, meio faminto, né? Sei lá. Pronto. Então a pergunta é: qual das situações abaixo representa essa nova sociedade? Riqueza para a maioria? Não. Geração de emprego? Não. Desigualdade, fome e difusão de doenças? É a nossa opção. Fome, miséria e emprego para todos? Não, né? Não tem emprego para todos. Harmonia, geração de emprego e colaboração? Essa é a não total. Então, desigualdade, fome e difusão de doenças é o resultado de uma nova sociedade que surge com a Revolução Industrial, que os empregos, novas formas de se relacionar passam a existir nas cidades, as desigualdades ficam mais evidentes, porque as pessoas, ao saírem do campo, por falta de oportunidade, por falta de ter o direito à terra, por uma série de motivos, vão para as cidades em busca dessa nova atividade que é a indústria. No entanto,
é uma indústria que não emprega todos, é uma indústria que paga mal, que paga o salário em batatas na época lá da primeira, né, da primeira revolução industrial, paga o salário em batatas, cujas desigualdades se mostram mais evidentes porque elas estão todas juntas ali dentro daquela cidade que ela é complexa, né, que a gente já viu antes. Então, desigualdade, fome e difusão de doenças é o retrato dessa nova sociedade urbana industrial nesse período. Estou em primeiro lugar. Não quero usar o meu buster. Ao longo da Idade Média, tão forte era o poder da Igreja na organização da vida em sociedade que muitos se referem à Europa medieval como Europa cristã. Em causas alternativas, todas as ações marcam essa influência da Igreja na sociedade medieval. A Igreja decidia quem eram os governantes políticos e o que deveria ser plantado e colhido. Não, a Igreja não interferia nas questões de colheita, planta. Era pecado a usura, por isso não existia comércio, e era a Igreja quem estabelecia na esfera política quem deveria mandar? Sim. A Igreja decidia a quantidade de filhos? Não. A Igreja decidia como se organizariam as cidades e os comércios? Não, era pecado a usura. A Igreja determinou o surgimento do comércio, pois precisava receber imposto? Não. Era pecado a usura. A cidade medieval era contra o comércio. O comércio só vai surgir no início da modernidade. A Revolução Industrial é considerada o segundo mais importante acontecimento da história do mundo. Onde ela ocorre inicialmente, precisava saber. Inglaterra. Gente, olha só como eu sou boa. Ganhei um buster aqui, outro. Tem nada a ver com eu ter elaborado a prova. Ao chegar às Américas, nossa última questão, os europeus vivenciaram muitos estranhamentos e chamaram de bárbaros alguns dos hábitos aqui cultivados, aqui nas Américas, tá? O filósofo Michel Montaigne criticou essa ideia de superioridade europeia quando ele afirma o quê? Veja bem, o Michel Montaigne criticou a ideia de superioridade europeia. Qual das afirmativas abaixo está implícita essa crítica? Afirmando que os europeus eram muito bárbaros, pois comiam pessoas vivas. Não, quem comiam pessoas eram os indígenas aqui, nem eram vivas e nem eram todos, enfim. Ele não disse isso. Ele disse que igual ou mais bárbaro era esquartejar um homem entre suplícios a pretexto de devoção e fé? Sim, exatamente isso. Ele considerou que era igualmente bárbaro quando na Europa uma pessoa esquartejava a outra pedindo, implorando para não ser morta, tendo como pretexto a fé, a religião, a devoção. Né? Não, você não segue o meu Deus, então você vai morrer. Você está dizendo que o que está na Bíblia está errado, então você vai morrer. Coisas desse tipo. Então ele considerou isso daí, né? A superioridade europeia se dava pelo fato de se vestirem roupas e falar língua nobre? Ele não disse isso. O canibalismo era realmente muito bárbaro? Ele não disse isso, ele está pedindo uma crítica à superioridade europeia. Não, isso aqui é uma confirmação da superioridade europeia. Os americanos eram bárbaros por falarem a língua do demônio? Não, né? Então era isso. Eu vou deixar uma questãozinha lá no Google Classroom e vocês respondam lá, tá? E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu coloco um vídeo da aula, da próxima semana, tá bom? E a gente vai discutindo a aula, tirando dúvidas nos comentários, ok? Beijo grande para todos. Tchau. E espero que a gente se veja. Deixa eu aumentar aqui, né? Espera aí só um pouquinho. Então pronto. Beijo grande para todos. Espero que essa pandemia passe logo, que a gente possa retornar ao nosso convívio e a gente possa, então, construir essa matéria que se chama Sociologia de forma coletiva e de forma melhor, né? Um beijo grande para todos.